Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, de John Powell. Esse é o nosso encontro de número 20 e hoje nós vamos estudar o capítulo 11. Viu, gente? Esse capítulo ele é curtinho e é um capítulo recheado de diálogos, né? Como eu já falei várias vezes por aqui, vocês já perceberam nos vídeos anteriores, todos os capítulos ele traz diálogos. E esse aqui é um que é todo ele cheio de diálogos, então se torna uma leitura rápida, uma leitura dinâmica. Por conta disso, nós só teremos um único encontro para ver esse capítulo, certo? Hoje mesmo a gente já o encerra, mas é um tema super interessante e que eu, de certa forma, já comentei um pouco, já falei um pouco sobre isso nos vídeos anteriores, que é sobre ouvir com atenção plena, né? Vai ser esse o título desse vídeo, Aprendendo a Ouvir com Atenção Plena. Né? Os títulos desse livro, gente, são sempre muito grandes, então é uma forma de ficar mais enxuto. Né? O que ele fala no título, ele diz o seguinte: escutar atentamente para apreender a consistência interior dos outros. É muito grande esse título, acho que nem cabe no título de YouTube, mas essa é a ideia central, a gente ouvir com atenção plena. Né? Nós vamos ter aqui uma mini aula de Mindfulness hoje, que é a atenção plena. Esse termo hoje em dia é tão utilizado, né? O tal do mindfulness. Quando a gente coloca toda a nossa atenção no momento presente para ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, nós elevamos para um outro patamar tanto a nossa consciência quanto a nossa comunicação, né? Que esse é o cerne, esse é o centro desses estudos. Beleza, gente? Antes da gente começar, como eu sempre faço, agradecer a vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal e a dar um joinha, um like no vídeo. Isso é super importante, gente, vocês darem um like, porque dessa forma vocês vão estar ajudando imensamente esse estudo a crescer e a atingir cada vez mais pessoas. Os algoritmos do YouTube, eles funcionam dessa forma. Quanto mais curtidas os vídeos têm, eles entendem que é um conteúdo relevante e coloca como recomendações para outras pessoas que estejam pesquisando temáticas semelhantes às que a gente aborda aqui, né? Psicologia, psicanálise, comunicação interpessoal, PNL. E aí assim vocês vão estar assim, plantando sementes, né, do bem, né, com esse simples gesto de dar um like, tá ok? Eu peço essa gentileza a vocês. Pessoal do Instagram, Isaías Costa 14, eu sempre coloco os vídeos lá no IGTV para quem quiser assistir. É uma forma de expandir mais, chegar para cada vez mais pessoas. Hoje em dia a rede central é o Instagram, tá todo mundo por lá. Então fique à vontade para assistir pelo Instagram se você quiser. E para me seguir também, todos os dias, além dos vídeos, eu compartilho frases, pensamentos, textos meus, sempre voltados para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal, motivação, psicologia, filosofia, temáticas super interessantes. Eu também o pessoal do podcast, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify. Eu tenho nesses dois canais, vocês podem ouvir no que acharem melhor, no que preferirem. Muita gente prefere só ouvir, então vocês têm essa possibilidade também. E lá vocês podem baixar, a gente fazer o download de todos esses estudos para ouvir quando e onde quiserem, mesmo sem a internet. Que a meu ver essa é a maior vantagem do podcast. Você baixa e você escuta onde quiser. Deixa salvo no celular, deixa salvo no computador. Beleza, gente? Então, tem essas opções para vocês. Assistam, acompanhem onde vocês acharem melhor. Beleza, gente? Então vamos lá começar o capítulo 11, né, sobre a atenção plena para ouvir os outros. E dessa forma nós nos conectarmos verdadeiramente. Certo? Vamos lá. Como a comunicação é um partilhar entre duas ou mais pessoas, ela subentende um bom transmissor ou falante, mas também requer um bom receptor ou ouvinte. Para nós, é muito tranquilizador nos sentir ouvidos e compreendidos. Quem é realmente bom ouvinte faz mais do que simplesmente entender o conteúdo do que está sendo partilhado. Também procura ouvir seu contexto. É super importante, né? Você sabe qual é o contexto daquela fala. Com muita frequência, fracassamos nesse mais profundo ato de ouvir. Por exemplo, pode ser que você me diga:
Todo mundo está sempre me azucrinando. Eles me perseguem. Aqui é super bacana porque ele já começa a frase colocando todo mundo. O que isso significa? Generalização. Quando ele fala todo mundo, você já tem que fazer uma ressalva. Pô, todo mundo é quase 8 bilhões de seres humanos. A maioria que ele nem conhece, gente do outro lado do planeta. Então você já faz uma ressalva. Quando ele fala todo mundo, ele está falando daquelas que ele tem um contato, né? Que já são um número extremamente restrito, sabe? Continuando. É mais provável que eu ache que você está exagerando. Inclinar-me-ei e considerá-lo a considerá-lo um tanto paranoico. Se eu acho que ouvir apenas as palavras é escutar, pode ser que eu lhe repita o que eu ouvi. Então, eu ouvi dizer que todo mundo está contra você, tá certo? Assim, fico achando que o escutei. Entendi o conteúdo, mas não o contexto do seu partilhar. Entender só o conteúdo não é o bastante. Isso daqui é tão bacana, gente, quando ele fala sobre essa coisa de você, tipo, repetir o que a outra pessoa lhe falou. Na psicologia, né, ou mesmo na comunicação não violenta, né, na CNV, que eu já comentei algumas vezes aqui, é recomendado que a pessoa que meio que para se assegurar, né, de que ela está sendo ouvida e tudo mais, é aconselhado que a gente, de certa forma, replique o que a pessoa falou, tipo pra gente mostrar pra ela, ó, eu tô aqui, eu tô prestando atenção. Só que não é pra gente exagerar nisso, a gente não pode também levar tudo ao pé da letra. Em todos os contextos você ficar simplesmente repetindo o que a pessoa diz, né? Então você disse isso, então você disse aquilo. Aqui ele está fazendo uma certa crítica, né? Que dependendo da situação, a pessoa ela pode se sentir até incomodada se você fizer isso. Por isso que é importante a gente saber qual é o contexto. Claro que em alguns contextos é importante que você repita, até porque quando você faz isso é como se fosse um espelho, né? Para a pessoa ela perceber, a pessoa que falou, ela percebeu do que ela está falando. Quando você replica, né? Pô, então você falou isso assim, às vezes vem uns insights. Poxa, eu falei assim, eu falei isso mesmo. E aí ela começa a mudar alguns padrões, alguns perfis. Isso é muito legal quando é para atendimento psicológico, né? Quando você faz um atendimento psicológico, o psicólogo faz muito isso. Ele faz essa coisa tipo de um espelho, né? Ele replica aquilo que a pessoa está falando como uma forma dela olhar para si, ela traz essa autorreflexão. Mas não é isso que ele está trazendo aqui. O que ele está trazendo é que nessa situação, nesse contexto, não era a melhor coisa ele ter feito. Ele ficar dizendo, então todo mundo, é verdade que todo mundo ele azucrina, ele tira a paciência, certo? Aí ele continua aqui dizendo, assim, fico achando que eu escutei, entendi o conteúdo, mas não o contexto do seu partilhar. Entender só o conteúdo não é o bastante. Posso fazer algo muito mais importante. Posso continuar a ouvir e encorajá-lo a partilhar mais até que eu obtenha o contexto que está por trás da sua afirmação aparentemente exagerada. Posso andar uns 2 quilômetros em seus mocassins. Só lembrando que essa expressão é aquela que eu falei no vídeo anterior, né, de que é uma expressão indígena que fala que é para você se colocar no lugar do outro, você ter empatia. Essa frase sobre mocassins, ela significa para você ter empatia e você se colocar no lugar do outro. Posso entrar em sua pele, experimentar, pensar a sua maneira, ver com seus olhos. Objetivamente, é claro, você provavelmente está errado ao afirmar que todos o perseguem. A maioria das pessoas está errado. Na maioria das pessoas nem está pensando em você, muito menos o perseguindo. Entretanto, se eu fosse filho dos seus pais e educado por eles, se eu fosse membro da sua família e tivesse passado pelas experiências da sua infância e crescido em sua vizinhança, se eu tivesse visto tudo isso com os seus olhos, então certamente eu compreenderia por que você pensa e sente dessa maneira. Começaria a entender a consistência interior dos seus pensamentos e sentimentos. Poderia mesmo concluir que, se eu fosse você, provavelmente pensaria e sentiria da mesma maneira. Ou seja, aqui ele está colocando em palavras o que é a empatia, né? Você se colocar no lugar do outro.
a gente não sabe o contexto que a outra pessoa veio. Às vezes ela vem de uma família super disfuncional, uma família onde ninguém se entende, onde tudo é resolvido na base da briga, da discussão, ou então o contrário, onde ninguém se fala, onde há uma indiferença total, onde não se valoriza, né, o estar junto. Então você pode ficar julgando, de dizer, poxa, essa pessoa é assim porque não sei o que, porque não sei das quantas. Não, gente, a gente não pode ficar julgando, né? Inclusive esse capítulo fala muito sobre isso. A gente evitar o julgamento e evitar as comparações. As comparações são terríveis. Às vezes você compara até entre irmãos, por exemplo, né? Você tem dois irmãos na mesma casa, tem um, né, que é como se fosse o seu sonho, né, de pessoa perfeita, né, que faz tudo certinho, tudo nos conformes, como se diz, e a outra pessoa não. Aí tem gente que faz isso, que eu acho terrível, né? Isso não é comunicação, coisa nenhuma. Elas ficam dizendo, pô, mas o seu irmão, ele faz tudo certo, o seu irmão é maravilhoso, o seu irmão já ganha dinheiro, o seu irmão não atrapalha ninguém. Aí, sabe, essa comparação não vai dar em nada. A pessoa que já está se sentindo mal vai se sentir pior ainda, certo? Então, tudo que ele está colocando aqui é para que a gente tenha empatia, a gente consiga se colocar no lugar do outro e consiga compreender qual o contexto no qual ela está se colocando, o contexto que ela está trazendo, as suas dores, os seus sofrimentos, os seus medos, seja lá o que for, tá ok? Uma boa vontade para aprender deve ser acrescentada a uma boa vontade para escutar. Primeiro ouvir, a gente tem que ouvir com atenção. Isso é muito difícil para a maioria de nós. Exige que eu saia do ponto em que estou e vá até o ponto em que você está. Exige até que eu deixe de lado, não abandone as minhas próprias convicções, a fim de sentir as suas. Sem dúvida, se eu lhe devolver não somente a minha empatia, mas também a minha compreensão da sua consistência interior, você certamente ficará muito grato. Sentir-se-á compreendido. E esse escutar, a fim de aprender, é uma dádiva muito mais valiosa do que ouvir apenas o bastante para preparar as minhas respostas. Ou seja, aqui ele está falando sobre a escuta atenta. Você realmente parar para ouvir o outro e não ficar depois dando pitacos e mais pitacos sobre o que a pessoa deve fazer, sobre o que ela fez errado, né, sobre as suas paranoias. Não, gente, é para você primeiro ouvir, sem dar pitaco, simplesmente ouvir, para depois, ao ter sido feita toda essa conexão verdadeira, de coração para coração, de alma para alma, você possa falar alguma coisa que sirva, alguma coisa realmente que possa, ela possa acolher de verdade, entende? Carl Rogers, famoso psicólogo orientador, comparou-nos a uma pessoa que escorregou e caiu em um fundo de poço seco. Descreve a sensação de desespero que a pessoa presa sente, a agonia da frustração de não poder sair do poço. A pessoa que está presa fica batendo nas paredes do poço com punhos machucados e sangrando. Toque, toque, toque. Depois de algum tempo, tudo parece em vão, mas a única alternativa é morrer e ser encontrado algum dia como um monte de ossos no fundo de um poço abandonado. Por isso a vítima presa continua a bater, até que finalmente há uma resposta. Aí, em resposta, uma batida do lado de fora do poço. Toque, toque, toque. Há uma imediata explosão de alegria e uma enorme sensação de alívio no pobre e exausto prisioneiro do poço. Ele pensa, alguém sabe que eu estou aqui, graças a Deus. Alguém sabe que eu estou aqui. Ou seja, aqui ele traz esse exemplo daquela pessoa que está lá no fundo do poço, pensando que não tem mais saída, pensando que ela vai morrer, pensando que ela está completamente abandonada, mas quando ela menos espera, depois de muito esforço, depois de estar com os punhos sangrando, de tanto tentar sair de lá, aparece alguém, uma ajuda inesperada, para poder ajudá-la a sair desse poço. Claro que isso é uma metáfora, né, para a nossa vida e os nossos sofrimentos. Quando a gente sofre muito, a gente tem essa sensação de estar no fundo do poço, né? Tanto é que a gente utiliza essa expressão direto. A pessoa está no fundo do poço
e quando ela se reergue, ela saiu do fundo do poço. Entende? Ela viu uma luz no fim do túnel, ela viu uma esperança, um brilho no olhar. Essas expressões que a gente utiliza, elas são decorrentes muitas vezes dessas histórias, né? Desses contextos que são trazidos lá de trás. É coisa bem antiga tudo isso. E aqui ele está trazendo essa metáfora para pessoas meio que se resgatar, né, do seu fundo do poço. Né? Que todos nós, em algum momento, nós chegamos lá. Né? Eu já tive meus momentos de fundo de poço. Você que está me ouvindo certamente já teve mais de uma vez seus momentos de fundo de poço. Mas a gente sempre se reergue. A gente sempre consegue encontrar forças para se reerguer. Né? Seja nas pessoas que a gente ama, que estão próximas, seja no auxílio da religião. Enfim, tem vários caminhos. Às vezes até da filosofia. Varia muito de pessoa para pessoa. Beleza? O Rogers, né, Carl Rogers, é de opinião que a maioria de nós somos muito parecidos com essa pessoa presa no poço. Temos a mesma sensação de solidão e de inutilidade. Conhecemos o desespero, a frustração de estar presos e sozinhos, mas a única alternativa é morrer sós e despercebidos. Por isso, continuamos tentando, continuamos batendo nossos punhos machucados e sangrando contra as paredes dos mundos isolados que nos mantêm presos. E então, alguém realmente escuta. Este bom ouvinte não somente ouve nossos pedidos de socorro, que é a nossa mensagem, como nos assegura que somos compreendidos. O bom ouvinte não somente entende o que dizemos, mas também por que pensamos e sentimos dessa maneira. Essa frase aqui, gente, ela é incrível. Ela é uma das frases-chave desse capítulo. Eu vou ler outra vez. O bom ouvinte não somente entende o que dizemos, mas também por que pensamos e sentimos dessa maneira. Ou seja, ela tem um olhar como que um olhar terapêutico. Ela consegue entender que um medo que você tem, ela veio lá de trás, da sua infância, né, que você não foi muito bem orientado para ter coragem. Né? Ou então, muitas dúvidas que você tem é porque você tem pais que são dúvidas ambulantes, né? Que nunca tem muita firmeza daquilo que querem para si, que querem para os filhos, e eles acabam transferindo, digamos assim, esses medos, essas dúvidas para os filhos. E aí quando você tem essa escuta atenta, você consegue perceber esses porquês. Por que a pessoa age daquele jeito? Né? Por que ela pensa de tal forma? Por que ela está sentindo aquilo? Ou seja, esse capítulo aqui, gente, é um dos capítulos que traz muita coisa de psicologia. Né? Se você prestar atenção ao que ele está colocando, é psicologia pura. Né? De você conseguir ver além e conseguir sentir o que a outra pessoa está sentindo, certo? Quando percebemos isso, há uma explosão de alegria e uma profunda sensação de alívio. Finalmente, alguém sabe que eu estou aqui. Alguém sabe que eu tenho passado. Graças a Deus, finalmente alguém sabe como é ser eu. Ou seja, quando acontece essa conexão verdadeira, a pessoa ela fica super feliz. Ela regozija de felicidade, porque ela sabe que está sendo compreendida. E isso é raríssimo. Que ele mesmo coloca no livro, que isso é super raro de acontecer, porque as pessoas elas não sabem, elas não aprenderam a se conectar verdadeiramente. E esse capítulo ele traz esse segredo, que é saber ouvir. Né? E aí eu vou mais além, gente. Como é que a gente aprende a ouvir? É silenciando. É trabalhando em nós esse poder do silêncio. Essa sabedoria do silêncio. Né? No outro estudo que eu fiz, do poder do agora, né? Convido vocês, a quem não assistiu, esses vídeos a assistir, porque são muito bacanas. Foram muitas horas de estudo, né? Porque é um livro muito denso, é um livro muito rico de conteúdo. Eu falava direto nos vídeos sobre o poder do silêncio e o quanto o silêncio ele faz com que a gente se conecte com o nosso ser interior. Quando a gente se conecta com o nosso ser interior pelo silêncio, fica muito mais fácil a gente se conectar de coração para coração com as pessoas que a gente tem contato. Né? Então, essa é uma super dica. Para que você aprenda a ouvir, primeiro você tem que aprender a silenciar. Né? Parar de ser tão tagarela, né? De ficar tão com essa mente barulhenta, só tentando encontrar soluções para tudo,
tentando assim, fazer com que tudo seja perfeito, né? Se você ficar nessa vibe, digamos assim, você atrapalha esse processo da conexão verdadeira com as outras pessoas, tá certo? Como disse Somerset Maugham, cada um de nós é uma composição misteriosa de nossos lugares, influências e experiências pessoais. Usando uma analogia tecnológica, somos algo como um computador. Milhões de mensagens foram alimentadas e gravadas em nossos cérebros e sistemas nervosos. Cada músculo, fibra e célula nervosa de nosso ser gravou e armazenou essas inúmeras mensagens. Para complicar mais as coisas, temos uma mente inconsciente, um armazém de dados não confirmados que nos influenciam constantemente. De fato, se colocássemos um ser humano normal ao lado do computador mais aprimorado, o ser humano se mostraria muito mais complexo e complicado. Ou seja, aqui ele está colocando o que a gente já sabe, todos nós sabemos, que nós somos muito mais complexos do que o computador mais avançado que possa existir. O que os computadores têm, muito além de nós, é a capacidade de memória. A memória dos computadores realmente é muito superior à nossa. Porém, em nível de complexidade, nenhum computador jamais vai ter a nossa complexidade, porque o computador ele não tem os nossos sentimentos, ele não tem as nossas intuições, ele não tem as nossas sensações, né, que é algo que só nós como seres humanos podemos demonstrar, sabe? E aqui ele está colocando isso que é óbvio, né, mas que realmente vale a pena demais ser colocado, né, para a gente não se colocar como máquinas, como robôs, como autômatos. Nós somos seres humanos, certo? Às vezes, penso nesse ouvindo e aprendendo sobre que falamos como comparável à procura dos pedaços não encontrados de um quebra-cabeça. Frequentemente, a primeira parte da autorrevelação de outrem sozinha não faz sentido. O único pedaço de um quebra-cabeça não faz muito sentido, mas então virá outro pedaço, se escuta com sensibilidade e com real empatia. Lentamente, um a um, os pedaços vão aparecer e se encaixar. Aos poucos, o quadro começa a ficar claro. Certamente, nunca compreendemos totalmente ninguém, inclusive nós mesmos, mas podemos obter uma ideia real de como é ser outro. Podemos compreender algo da consistência interior, dos pensamentos e sentimentos de outro ser humano. Quando essa espécie de consolação nos é oferecida, é um momento culminante de consolo. Graças a Deus, finalmente alguém sabe como é ser eu. A pessoa que foi realmente ouvida e compreendida ficará provavelmente para sempre transformada por essa dádiva magnífica. Ou seja, aqui ele está trazendo, gente, uma coisa que é incrível, que muitos psicólogos falam, né, que é o papel de uma terapia. Né? O que acontece? Quando a gente está sofrendo, quando a gente tem muitas coisas mal resolvidas em nós, é como se nós nos despedaçássemos. É como se interiormente nós nos transformássemos em quebra-cabeças. A gente se despedaçasse em muitos pedacinhos e ficasse uma bagunça por dentro, no coração e na mente principalmente. E quando você vai a uma terapia, né, a orientação de um psicólogo, de um psicanalista, né, de um terapeuta holístico, é fazer você encontrar essas pecinhas todas e ir juntando e organizando até que esse quebra-cabeças ele volte a ser algo inteiro de novo. Percebe como isso é super bacana, essa metáfora? Nós somos fragmentados e a gente vai voltando a uma unidade, certo? Ou seja, ele está colocando essa questão da unidade, né? Nós somos multifacetados e quanto mais desequilibrados nós estamos, a gente vai se fragmentando em muitos pedaços. E quando a gente vai buscando se reequilibrar, né, voltar, né, para o nosso equilíbrio, esse é um caminho para a unidade. E a gente vai juntando essas pecinhas de quebra-cabeça até formar o quebra-cabeças completo, que faz todo sentido,
que representa o nosso ser, e a gente volta para a unidade, e daí, como consequência, vem a serenidade, vem a paz, vem a felicidade. Aqui ele está colocando de uma forma metafórica a importância da gente buscar algum tipo de terapia, alguma coisa que nos leve, nos direcione para o nosso ser interior, né? Ou seja, aqui eu interpreto essas palavras do John Paul dessa forma, sobre a importância da gente saber se conectar com pessoas que realmente nos levem, né, a mergulhar dentro de si, né? Às vezes a gente tem amigos que são assim. Eu não estou nem falando aqui para que você obrigatoriamente vá num psicólogo, vá até um psicanalista, alguma coisa assim. Às vezes é um amigo. Você tem um amigo que consegue ser, né, essa pessoa que faz com que você encontre esses pedacinhos de quebra-cabeça e volte à sua unidade, né, à sua integralidade. E assim você fique sereno, fique em paz e volte a ser, né, quem você sempre foi. Em essência, um ser essencial. Não é bacana isso, gente? Eu acho isso aqui super profundo, o que ele está colocando, e traz altas reflexões, altos insights, né? Se você tiver com a mente aberta, com o coração aberto para acolher, beleza? A maioria de nós, quando no papel de ouvintes, sentimos-nos compelidos a ser falantes. Sentimos um impulso interior compulsivo de interromper os outros logo que começam a se revelar. Sentimos uma estranha obrigação de aconselhá-los e de corroborar nossos conselhos com alguns capítulos da nossa autobiografia. Precipitamo-nos na primeira pausa e continuamos sem parar, a menos que estejamos exaustos e a outra pessoa quase desesperada. Lamentavelmente, fiz isso com os outros. Outros fizeram o mesmo comigo. Senti a tristeza de não ser ouvido porque alguém não se importou o bastante para escutar o meu partilhar e aprender quem eu sou realmente. Ou seja, aqui o que ele está trazendo, gente, é incrível, né? Sobre as experiências que todos nós passamos de falar e sentir que não está sendo ouvido, ou da outra pessoa ser sincera, se abrir conosco e nós não estarmos disponíveis, abertos para ouvir e tentar ajudar. As duas coisas já aconteceram com 100% das pessoas. Você que está me assistindo ou ouvindo pelo podcast sabe disso, né? Com certeza você já esteve dos dois lados. Do lado de alguém que tentou se abrir, falar das suas dores, falar do que você estava sentindo e não se sentiu acolhido. Ou então outras pessoas que vieram até você e você estava se sentindo desmotivado, cansado, e não estava nem aí, não estava se importando verdadeiramente com o sofrimento, com a dor do outro, para tentar ajudar, entende? Aqui é super bacana, né, o que ele está trazendo, porque nos leva a grandes reflexões, né? É que a gente precisa, né, aprender a ouvir e não ficar colocando mais dor, mais sofrimento sobre os outros. Tem uma partezinha aqui que eu acho tão interessante, quando ele fala sobre acrescentarmos capítulos das nossas autobiografias. Isso daqui me fez lembrar, né, quando eu estava lendo essa parte, né, de um vídeo, na realidade foram vários vídeos, né, que eu já escutei o professor Leandro Carnal, né, que é super conhecido, né, historiador, né, tá sempre nas mídias. Ele fala bastante sobre as pessoas não saberem ouvir umas às outras e elas ficarem tipo com comparações. E aí assim não acontece uma comunicação verdadeira e você se sentindo mal, às vezes você se sente até pior. E ele fica ironizando, né, brincando com isso. Ele traz o exemplo de uma pessoa que chega e fala: eu essa semana eu machuquei a minha mão, eu estou sentindo muita dor no meu pulso. Aí a outra pessoa chega e diz: poxa, isso não foi nada não, é porque você não sabe, na semana passada eu estava andando de bicicleta, eu me ralei todo, eu tô com o joelho aqui todo esfolado, né? Aí a outra pessoa: não, é que você não sabe, eu tô há um mês tentando vencer uma gastrite nervosa, eu tô tomando um monte de remédio por conta da minha gastrite nervosa. Aí outra pessoa sabe: não, mas isso não é nada não, eu já tô um tempão com um tumor aqui na axila, um tumor que tá sempre voltando. Aí outra pessoa sabe: não, mas você não sabe, eu fui lá no médico e ele falou pra mim que eu tava com câncer terminal.
É claro que ele fala isso ironizando, né? Mas as pessoas elas têm um verdadeiro vício, né, de dizer que o seu sofrimento é maior do que a dos outros. Quando você faz isso, não acontece uma comunicação verdadeira. Então, assim, através dessa ironia dele, né, ele estava querendo dizer isso, né, que nós precisamos ouvir sem ficar dando pitaco, sem ficar dizendo, poxa, mas comigo é pior, a minha vida é mais sofrida do que a sua, né, os meus sofrimentos são maiores. Não, gente, vamos simplesmente ouvir e ter acolhimento, né? Quando a gente faz isso de ouvir com acolhimento, é sinal de que nós estamos realmente aprendendo a ser humanos de verdade, certo, gente? Então fica essa super reflexão, né, que eu acho realmente muito bacana, muito impactante, né? Apesar de é claro que o Leandro Carnal fala isso de uma forma bem irônica, né? Mas essa é a proposta, né? Que nós não fiquemos nos comparando com ninguém e a gente saiba ouvir sem ficar dando pitaco na vida dos outros, certo? Continuando. Por exemplo, tentei partilhar com outros um problema ultimamente persistente na minha vida. É a sensação de ter compromissos demais. Recebo cerca de 20 cartas por dia e quase o mesmo tanto de chamadas telefônicas. A maioria traz um pedido ou um convite. Às vezes penso que eu deveria ser gêmeo, mas como o outro sujeito nunca apareceu, sou obrigado a fazer o máximo com o que tenho. A saber, uma pessoa e um dia de 24 horas. Tenho que dizer, não, sinto muito. Há muitas pessoas sinceras e com boas causas. Como esse problema é parte profunda da estrutura de minha vida pessoal diária, tenho muitas vezes tentado partilhá-lo com os outros. A maioria dos meus ouvintes são bons, sinceros e bem intencionados. Entretanto, muitas das suas reações não me têm ajudado. Concluí que um ouvinte realmente bom é, às vezes, difícil de ser encontrado. Em minha experiência, há 3 tipos de não ouvintes. Ou seja, aqui ele vai entrar numa parte super bacana. A gente tem esse capítulo que ele fala de forma super direta o que você não deve fazer, né? O que você precisa deixar para trás para aprender a ser um bom ouvinte. Ouvir com atenção plena, com esse tal do mindfulness. Na atenção plena ao momento presente, ao ouvir a fala do outro, certo? O primeiro tipo assegura-me que eu não tenho realmente um problema. Lembra-me que seria muito mais doloroso levar uma vida de abandono, ser indesejável e nunca convidado. Às vezes penso nessa experiência dessa forma. Estou lhes contando que não tenho sapatos e eles estão me respondendo que há outros que não têm pés. Há problemas piores do que os meus. É claro, eu sei disso, mas, de certa forma, afasto-me desse primeiro tipo de não ouvinte, arrependido de ter trazido o assunto à baila. Essas pessoas são bem intencionadas, mas obviamente não me querem no ponto em que eu estou. Dizem-me onde eu deveria estar, o que eu deveria pensar e como eu deveria sentir. Conclusão deles, se eu tivesse a cabeça no lugar, perceberia que não tenho nenhum problema. Ou seja, esse tipo de ouvinte, que na realidade não é ouvinte, é um não ouvinte, ele mesmo coloca isso no livro, são aquelas pessoas que ficam ouvindo e assim tentando ajudar, né, tentando fazer com que você seja mais otimista. Na realidade elas fazem você se sentir pior ainda, né? Ele fala desse exemplo aqui, né, sobre pessoa, ele não tem um sapato, ele diz que toda outra pessoa não tem nem pé. Ou seja, isso é horrível, gente. Você ouvir esse tipo de coisa só desperta em você raiva. O que essas pessoas elas fazem? Elas comparam. Elas sempre comparam você com alguém que está numa situação pior. E isso aqui, gente, chega a ser até engraçado às vezes, né? Porque não importa, você pode ser quem for, você pode ter a condição que for, sempre vão existir pessoas em situação pior do que a sua. E sempre vão ter muitas pessoas em situação melhor do que a sua. Se você ficar se comparando, você vai ficar estagnado, no mínimo, né? Mas na maioria das vezes você vai estar muito pior do que isso, né? A estagnação,
às vezes, dependendo da situação, não chega nem a ser tão ruim, mas você fica com aquela situação, aquela sensação terrível, né, de inadequação, né, de você fica se sentindo muito mal, né? Eu acho isso muito louco, né? Porque em tudo é assim, né? De que se você tem, como eu estava falando agora há pouco, né? Se você tem uma certa doença, alguma doença congênita, alguma coisa assim, sei lá, hereditária, sempre vão ter pessoas que vão ter uma coleção de doenças, entende? Se você ficar se comparando, né, você não vai a lugar nenhum desse jeito. Da mesma forma que as pessoas às vezes se comparam com outras que estão numa situação bem melhor. Mas aí é um grande engano, né? Você supostamente pensa que a outra pessoa está numa situação melhor do que a sua, mas ela passa pelas mesmas dores, pelos mesmos sofrimentos, e você está olhando só na superfície, entende? E eu vou mais além, gente. Mesmo que a outra pessoa ela esteja surfando na onda, esteja super bem, né, super feliz, seja uma iluminada, né, seja um Buda na Terra, essa pessoa você não sabe qual foi o contexto que ela viveu, né, você não sabe da vida pregressa dela. Muitas dessas pessoas que hoje em dia são um poço de sabedoria, são pessoas iluminadas, elas vêm de famílias maravilhosas, de famílias incríveis, de pessoas super equilibradas, de pessoas amorosas, de pessoas que assim arrumaram o terreno, como se diz popularmente, para que ela se tornasse essa pessoa incrível que é. Se você ficar se comparando com elas, você vai só se entristecer, se deprimir e enfim, não vai se movimentar verdadeiramente para mudar de vida, para ser alguém melhor, entende? Então, o resumo de tudo é que a gente pare de se comparar, não fique se comparando com os outros, nem com quem está melhor do que nós e nem com quem está numa situação pior do que a nossa, tá ok? O segundo tipo, ao qual infelizmente inclino-me a pertencer quando eu estou no papel de ouvinte, fica ansioso por transformar o que o falante está partilhando em um problema e depois solucioná-lo. Quando menciono o meu próprio dilema a este segundo tipo, eles sabem imediatamente o que eu deveria fazer. Aqui é a pessoa falando, né, um suposto diálogo. Ouça, arrume uma secretária com mau hálito e a gentileza de um metalúrgico. Quero dizer, alguém que tenha a diplomacia de uma marreta. As pessoas, sabendo que terão de tratar com ela, acabarão por tirar a sorte para ver quem fará a solicitação. Aqui também suponho que a simpatia é real e a intenção bondosa, mas eu quero protestar. Eu não queria que você solucionasse o meu problema, só queria que o ouvisse. Queria que você me ouvisse. Sei que as pessoas crescem quando solucionam seus próprios problemas, não quando os submetem aos outros para que sejam sugeridas soluções. Às vezes, não é nada fácil conseguir ser ouvido, não é mesmo? Acho isso daqui tão bacana, gente, porque como ele diz, né, que às vezes ele tende a ser assim. Eu também me coloco nesse lugar. Muitas vezes eu acabo fazendo a mesma coisa. A pessoa chega falando daquilo que ela está passando, sofrendo e tudo mais, e aí eu tento de alguma forma dizer, mas se você fizesse tal coisa, né? A gente tem que se policiar muito para não querer solucionar pelos outros, né? O máximo que a gente pode é trazer possibilidades, né? É o que eu tenho assim procurado exercitar cada vez mais. Que isso é saudável, isso é bacana. É você trazer possibilidades, mas nunca querer solucionar pelos outros. Inclusive, gente, tem pessoas que têm um verdadeiro vício, né, de querer resolver os problemas dos outros. Essas pessoas são as que mais sofrem. Inclusive, gente, eu sei que muita gente vai se identificar com o que eu estou falando agora. Sabe o que muitas vezes acontece com aquelas pessoas que passam a vida inteira só resolvendo os problemas dos outros? Elas são anuladas. Elas são, na vida delas, elas são anuladas. Os seus sonhos, aquilo que elas gostariam de ter feito e acabam não fazendo porque elas estão resolvendo os problemas dos outros. E aí eu vou mais além, né? Uma coisa que chega a ser chocante, né? Algumas das pessoas que forem ver esse vídeo vão arregalar os olhos agora. Essas pessoas, muitas delas, quando elas partem desse mundo, depois que elas morrem, logo elas são esquecidas, né? Porque a vida delas era resolver os problemas dos outros. E o que elas deixaram de marca pessoal? Como eu gosto de dizer, né? O DNA delas. Onde é que você vê o DNA dessas pessoas?
às vezes você não vê, porque ela estava resolvendo os problemas dos outros. Eu sei que é meio pesado ouvir isso, mas isso é o que muitas vezes acontece. Essas pessoas que querem resolver o problema de todo mundo, elas esquecem de si e acabam se anulando. Então não queira se anular, porque se anular é algo terrível. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para sermos o melhor que nós podemos ser. Tá certo, gente? Aí ele continua. O terceiro tipo de não ouvinte sintoniza apenas o tempo necessário para preparar a sua própria bomba. Então transformam-se no velho multifaces e contam suas próprias experiências, começando no início do século. Ou às vezes assim parece. Sim, é claro, lembro-me de ter tido exatamente esse problema. Deixe-me ver agora, foi por volta de 1959, blá blá blá. Acho isso aqui tão engraçado, gente, porque tem muitas pessoas que são realmente assim. Você começa a falar alguma coisa sobre o que você está passando, algum sofrimento seu, e aí ela tenta olhar na sua própria história, na sua própria autobiografia, né, como ele colocou um pouco anteriormente, e a pessoa vai tentar cascavelhar os mesmos sofrimentos que ela passou, e muitas vezes ela, tipo assim, para que você entenda o contexto, né? Muitas das pessoas, a pessoa ela é muito bem intencionada. Ela quer de certa forma ajudar, trazendo a própria experiência dela. Tipo assim, dizer, eu passei por isso e eu resolvi de tal forma, eu fiz tal coisa. Só que isso não ajuda muitas vezes, porque o que a pessoa quer é ser ouvida. Talvez, num outro momento, vale a pena você dizer, depois que a pessoa desabafou, depois que ela colocou tudo aquilo que ela sentia pra fora, você pode às vezes dizer, poxa, eu passei por uma situação parecida, aí eu fiz de tal jeito, porque ela vai estar aberta para lhe ouvir. Mas no primeiro momento que você precisa ouvi-la, né, que você precisa estar no papel de ouvinte, não adianta você ficar trazendo toda a sua história de vida lá atrás, as coisas que você passou, porque isso não é comunicação. Isso não é comunicação verdadeira. Né? Quando eu estava lendo essa parte aqui, gente, até assim, falando das coisas das antigas, né? Existia um programa muito bacana na TV Cultura chamado Rá-Tim-Bum, né, dos anos 80 e 90. Né? Eu sei que a galera mais nova nem conhece, né, provavelmente. E tinha um quadro, né, super bacana com historinhas, né? Era um dos quadros era com historinhas e era picotado assim, passava um pedacinho, depois passava outro e sempre começava, né, com um sofá, mostrava um sofá e tipo uma espiral assim, aí vinha uma expressão bem com aquela voz bem grossa assim, senta que lá vem história. Eu achava tão legal. E aí tem muitas pessoas que são isso, são como esse quadro do Rá-Tim-Bum. Senta que lá vem história. Elas vão contar um monte de coisas lá do passado e dessa forma, em vez delas acharem que estão ajudando, pensando que estão ajudando, na realidade elas estão atrapalhando. Elas estão levando um sinal para outra pessoa de, poxa, essa pessoa não está me ouvindo de verdade. Essa pessoa está só querendo vomitar suas histórias, aquilo que ela já viveu. Então a gente precisa ter cuidado para não ser esse tipo de não ouvinte. Ou seja, que ele está trazendo as pessoas que são não ouvintes, que a gente possa realmente simplesmente silenciar. É por isso que eu falei, gente, o poder do silêncio. O quanto o silêncio é importante. Enquanto a pessoa estiver falando, fique só ouvindo, acolhendo, e depois, no outro momento, depois que ela já tiver falado tudo, aí sim, você pode trazer as suas experiências, como que você conseguiu superar, entende? Espero que esteja muito claro, gente. Eu não estou falando que você contar a sua vida, contar as suas histórias seja errado. Não, não é errado, é super bacana. Mas tem um momento certo para isso. Não é no momento que a pessoa estiver lá naquele flow, né, falando de tudo aquilo que ela já passou, dos seus sofrimentos. Nessa hora você precisa ouvir, simplesmente ouvir, tá bom? Esses são os 3 tipos, né? Ele continua. A data é importante só porque o falante frustrado sabe que agora aguentará um curso de estudo sobre a história pessoal do ouvinte que realmente não ouve, ou seja, a pessoa ela vai contar toda uma história, né, quase como se estivesse escrevendo um livro, né? E isso não ajuda de forma alguma, pelo contrário, só atrapalha. Ao ouvir uma comunicação humana, não se recomenda que você minimize o que eu estou partilhando
e coloque as coisas em perspectiva para mim. Também não seria de grande auxílio interromper o meu partilhar com um conselho bem colocado. E, por favor, saiba que eu não pretendia que o meu partilhar fosse uma introdução a uma história pessoal, era o que eu estava comentando agora há pouco. Porém, isto posso lhe assegurar, se você escutar por bastante tempo, finalmente conseguirá pedaços do meu quebra-cabeças suficiente para me conhecer. Aprenderá como é ser eu. E serei eternamente grato por esse favor. Sentirei uma explosão de alegria. Percebe? Quando a pessoa fala tudo aquilo que ela tinha que falar, você vai compreender, ela está sofrendo isso por causa daquilo outro. Ela tem tal medo porque lá na infância ela viveu tal coisa. E aí você pode ajudá-la a juntar essas pecinhas de quebra-cabeça e ser íntegra de novo. Voltar à sua unidade, percebe? O que um verdadeiro terapeuta, um bom terapeuta faz é isso. Ele ajuda o paciente, ele ajuda a pessoa que procura a juntar essas pecinhas e sair de lá, né, íntegra, sair de lá como uma unidade, entende? E aqui, gente, ele já está chegando no final, né, desse capítulo, como eu falei que é um capítulo curtinho, né, mas super bacana. Ele traz tipo um diálogo, né? Obrigado por seu tempo, sua paciência e sua perseverança. Obrigado por querer saber quem eu sou realmente e como é ser eu. Seu paciente ato de ouvir e sua percepção asseguraram-me que fui encontrado. Saberei que não estou sozinho aqui no fundo deste poço. Assim, por favor, procure ouvir o conteúdo e o contexto do meu partilhar e agradecerei a Deus por alguém saber como é ser eu. Ou seja, a pessoa ela vai se mostrar completamente grata a você por tê-la ouvido, sem ficar dando pitaco e sem ficar querendo solucionar tudo para ela, sem ficar se comparando com assim, a sua vida, né? Comparando com outras pessoas, o sofrimento de outras pessoas, simplesmente ouvir. Quando você ouve com total atenção, com 100% de entrega, a pessoa ela vai ser 100% grata e ela vai ter você como alguém especial na vida dela. Então que nós possamos ser essas pessoas, que a gente possa marcar positivamente a vida daquelas pessoas que nos procuram, sendo realmente boas ouvintes, porque sendo bons ouvintes, a gente realmente pode se conectar de coração para coração. Essa é a proposta desse livro e essa é a minha proposta ao falar tudo isso para vocês. Certo, gente? No próximo encontro, nós vamos começar o próximo capítulo, o capítulo 12. Um grande abraço e até lá!